Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Lucas, dono do canal Betbom Brasil, trazendo sempre as melhores dicas, palpites, prognósticos, análises para o futebol brasileiro e europeu. Aqui nesse vídeo de hoje no YouTube estarei disponibilizando as dicas e palpites para os jogos de quarta-feira, dia 9 de dezembro, dia de jogos decisivos também da UEFA Champions League, dia de jogos da Libertadores Confronto Brasileiro. Vou estar trazendo tudo aqui para vocês após a vinheta. Acompanhem o canal. Muito bem, galera, começando aqui os trabalhos, vamos começar com o jogo da Suíça, um ótimo jogo do Zurich versus Galen, jogo às 2h15 da tarde. Vou trazer aqui as informações, vamos aos prognósticos. Pois bem, galera, Zurich duas equipes bastante ofensivas. Esse jogo tem tudo para bater ambas as equipes no Acalcim. É o jogo para no mínimo 3 gols na partida. Observe os últimos confrontos recentes entre eles. Os últimos 4 confrontos entre eles foram para cima de 2,5 gols. O over 2,5 nesse momento está pagando odd de 1,50. Se fosse 2,50, 1,57. Para mim, não tem valor ainda pré-game. Aguarde um momento na live, aguarde pelo menos 15 minutos. Vai estar pagando pelo menos 1,70. Aí se você vale a pena você fazer investimento. Porque sempre a gente, aqui nos vídeos, eu sempre falo para vocês aguardarem odd mínima, porque assim, ao longo do mês, final do mês, a longo prazo, você tem seu retorno garantido. Por exemplo, imagina você vai fazer uma entrada, vamos lá, o jogo Manchester City versus o time do River, por exemplo. O Manchester City vai estar pagando 1,10, 1,0. Aí vamos lá, você não vai fazer entrada assim, pegando esse 1,10, você sabe que o City é superior. Isso estou mencionando a respeito do Beck. Até os 37, 40 minutos, o City tendo dificuldade, a odd for aumentando, pelo menos 1,70. Aí se você faz investimento, porque aí você tem retorno a longo prazo. Então, por exemplo, 1,57 nesse over 2,5 só tem valor se você fizer com outra duplinha, colocando para estar no mínimo 1,80, 1,90. Mas se você aguardar 10, 15 minutos, vai estar pagando 1,70 nessa entrada. Na entrada primeira aqui do canal, over 2,5, jogo entre Zurich versus Galen, válido pela nona rodada do Campeonato da Suíça. Observe o Galo jogando fora de casa, também está com um pouco de dificuldade, mas para esse jogo ele vai tentar pelo menos fazer um golzinho fora de casa. Vem jogo também para ambos. O Galo que se vencer esse jogo já sobe aí pelo menos para a terceira colocação. Toma o lugar aí dos e vai para 15 pontos na competição. Vamos ao nosso próximo jogo, Reading vs Bigman. O Reading que começou a Championship muito bem, empacou 5 jogos, 5 vitórias seguidas. Tava líder do campeonato, depois teve 3 derrotas seguidas. Aí ele vence, ele perde mais 2. É um time que começou bem, com potencial. Até salvei como um dos favoritos para estar acompanhando nessa competição agora. Mas ele está oscilando bastante. Recebe o Bigman, que é outro time que às vezes oscila bastante, jogo válido pela rodada 17 já da Championship, e é um jogo bom para trabalhar o mercado de gols. É aquele jogo que eu costumo trazer para vocês e falo, é o jogo que a casa de aposta vê um jogo totalmente under, porém o jogo é muito over. O Red jogando em casa, os últimos jogos foram para cima de 2 gols, no mínimo 2 gols saíram partida. Os últimos 5 jogos foram jogos para gols. Um confronto recente entre eles jogando em casa no Red foi 2-3 pro Bigman. O Bigman venceu. Anteriormente aí foi um 0-0, eu odeio 0-0, mas confrontos para no mínimo 2 gols entre eles, a média de 2 gols. O Bigman jogando fora de casa vem uma sequência interessante de 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias. E nos últimos 5 jogos marcou gols em 3. Até mesmo fez 2 aí contra o Preston. Na classificação, eles estão bem distantes. O Edg está ocupando a terceira colocação. Se vê se pode assumir provisoriamente a vitória, mas o Norwich também tem um jogo que possivelmente vai estar vencendo essa partida. E o Big Mac ocupando a 16ª colocação. Se vencer, já sobe aí uns 2 degraus na competição, pode ir até a 14ª posição. O jogo over 1,5 é a entrada na live. O over 1,5 está pagando 1,43 nesse momento. Tem valor
pré-game tem valor, mas eu vou estar guardando na live pelo menos 1.70, 1.75. 1.70 já tem muito valor, esse over 1,5, Redig versus Brigman, nossa segunda entrada aqui no canal. Agora vamos ao trabalho da Champions League. Que grupo é esse? A Inter de Milão, que praticamente estava já com o pé atrás numa possível classificação, aí vem o Shakhtar Donetsk e vence de novo o Real Madrid. Tá parecendo o Flamengo versus São Paulo. O Real Madrid não consegue vencer o Shakhtar Donetsk, pelo visto, né? E o Shakhtar vem com alguns desfalques importantes. E o Inter tem o Nainggolan. Esse é o desfalque importante no caso da Inter. A Inter precisa vencer. Ela não tem que vencer, ela precisa vencer urgentemente. Um confronto à frente entre eles, o Inter venceu por 5-0, isso já em agosto. Depois, no jogo entre eles, foi o Shakhtar jogando em casa. O Shakhtar é um time chato, mas Inter tem condição sim de vencer partida, embora esteja oscilando no campeonato italiano. E o Shakhtar jogando fora de casa, jogando fora de casa, perdão, vem oscilando bastante. Olha como que está a classificação aqui desse grupo, o grupo B. O Borussia Mönchengladbach vai receber o Real Madrid, vai jogar contra o Real Madrid, fora de casa, tem 8 pontos. Para vocês terem ideia, por exemplo, se o Shakhtar, por exemplo, vencer o jogo contra o Inter de Milão, o Shakhtar vai para 10 pontos. Tá, partiu 10 pontos. O Borussia Mönchengladbach pega e empate contra o Real Madrid, vai para 9. Real Madrid para 8 para 9, ou seja, pode classificar o Shakhtar e Borussia, e o Real Madrid pode ficar aí com a Liga Europa. O Real Madrid na Liga Europa é uma coisa que faz muito tempo que eu não vejo, muito tempo que eu não vi. A outra situação, a Inter pega e vence, vai para 8 pontos. Borussia Mönchengladbach empate com o Real Madrid. Aliás, desculpa, a Inter precisa vencer por uma diferença boa de gols. Aí pode classificar entre Borussia Mönchengladbach. Se o Real Madrid vencer o Borussia Mönchengladbach, vai para 10 pontos. Se o Shakhtar vencer a Inter de Milão, pode passar Real Madrid e Shakhtar. Então tá os 4 têm possibilidade de vencer. Lembrando que também tem vaga para a Liga Europa aí, que é os playoffs da Liga Europa. Então, esse jogo é no mínimo over 2,5 gols. É um jogo para 2 gols, 3 gols no mínimo. A Inter precisa vencer e precisa vencer bem. E o Shakhtar, por outro lado, possivelmente consiga deixar um gol, porque precisa pelo menos sonhar com a classificação para a Liga Europa. No mínimo a Liga Europa classificada, ou então até mesmo sonhar com a classificação para a próxima fase da Champions League, que seria muito melhor, obviamente. Então, um jogo bom para gols. A entrada pré-game é over 1 HT. O que é o over 1 HT? É para sair pelo menos um gol no primeiro tempo do jogo. Se sair um gol no primeiro tempo, temos a entrada devolvida. Se saiu ou mais, temos o green odd de 1.70 over 1 HT Inter e Shakhtar Donetsk. Vamos à próxima partida da gente. Trazendo aqui para vocês outro jogo da Champions League, não tinha como ficar de fora. Real Madrid versus Borussia Mönchengladbach. Já trouxe aqui para vocês as informações, deixa eu repetir aqui. Já estava até falando dele aqui nesse grupo B, quando estava fazendo os prognósticos aqui do jogo da Inter de Milão. Pois bem, Real Madrid precisa vencer. Vai estar sem Eden Hazard, vai ter o retorno do Sérgio Ramos, muito importante. Vai ter o retorno do Courtois. O Courtois jogou o jogo passado, para mim ele não ia jogar, estava como um possível desfalque, mas jogou. E o Real Madrid, cara, Real Madrid, você que torce pro Real Madrid, você tá sofrendo e não é pouco. O Real Madrid tá muito mal, precisa vencer. O Borussia Mönchengladbach goleou todo mundo. O Borussia Mönchengladbach venceu a Inter, perdeu para a Inter por 3-2, um jogo fantástico. Teve empate, mas teve gol anulado. Largou 4-0 no Shakhtar, largou 6-0 no Shakhtar. Empatou com esse mesmo Real Madrid por 2-2 e empatou com a Inter jogando fora de casa por 2-2. Então, o Borussia Mönchengladbach é um time para gol. Esse jogo também é jogo para gols. Vou ver 2,5 no mínimo, mas a minha entrada vai ser no mercado de gols na live. Ambas as equipes marcam sim, odd mínima de 1.70. E se ambas as equipes marcam sim, se infelizmente sair logo no começo, é tentar pegar um gol limite nessa partida, dependendo muito de como esteja a classificação. O Real Madrid é um time muito chato. O Real Madrid tem hora quando tem pênalti a favor dele, é gol anulado a favor dele. É bem complicado o Real Madrid. Não desconfio de nada que vai ter um pênalti para o Real Madrid nessa partida. Isso pode ter a certeza. Tem algumas casas de aposta que até coloca se vai ter pênalti para um determinado time e paga uma odd até boa. Eu apostaria se colocaria uma menos moeda que o Real Madrid vai conseguir no mínimo um pênalti, até às vezes suspeito, diga-se de passagem. Então, ambas as equipes marcam sim. Nossa segunda entrada aqui na UEFA Champions League. Rodada definitiva, hein? E agora vamos pro Brasileirão São Paulo. O líder do Brasileirão São Paulo recebe o Botafogo.
candidato com 90% de votos a ser rebaixado. Eu já falei aqui no vídeo para vocês. Para mim é Botafogo, é para você sempre contra o Botafogo. Se o Botafogo joga contra um time mais na frente, é ir contra o time mais na frente vencendo. E o Flamengo é ambas equipes marcam sim. São duas entradas que você pode fazer à vontade, que dificilmente você vai ter um head nelas. O Botafogo pode estar sem o Lisieiro por lesão, mas contra o São Paulo, perdão, mas contra o Botafogo vem na sequência de interessante de 2 jogos, 2 vitórias, até mesmo por 2-0. Isso que me interessa pela entrada. O São Paulo jogando em casa, vem na sequência aí muito boa, invicta. Vem na sequência de 5 jogos. Os últimos 5 jogos foram 4 vitórias, apenas um empate. Estou colocando aqui também a Sul-Americana. E o Botafogo jogando fora de casa. A única vitória foi contra o Sport lá no mês de outubro. Tá com uns 2 meses que o Botafogo não vence fora de casa. Então a entrada pré-game é handicap -1 a favor do São Paulo, do Tricolor Paulista. Tá? Odd está 1,78 nesse momento na Sportbet.io. Handicap -1. É aquele famoso que o São Paulo tem que vencer por 2 gols de diferença. Terminando a partida 1-0, nós temos a entrada devolvida. Se sair 2-0 ou mais de diferença, pelo menos um gol para o São Paulo, temos o green. Handicap -1 a favor do São Paulo. Nossa entrada aqui no canal. E vamos de Libertadores, última entrada aqui no canal, Libertadores da América, Grêmio versus Santos, jogo de ida lá na Arena do Grêmio, jogo bom para gols, os últimos confrontos das equipes foram confrontos de gols, jogo muito importante, o técnico Renato Guartaluppi organizou o time do Grêmio, estava muito criticado, olha essa sequência linda do Grêmio em casa. Sequência muito bonita, sequência de fazendo gols. E nos confrontos recentes entre o Santos jogando em casa, foram confrontos todos para gols. Over 1,5 está pagando 1,43 nesse momento. O Santos jogando fora de casa também ter deixado seus gols aí. Over 1,5 na live é a minha entrada, né, nesse jogo. Odd mínima de 1,70, over 1,5. Até over 1,5 eu mandei no canal do Telegram dos Grêmio versus Vasco. Bateu tranquilo, mas não teve tempo. Na hora que eu mandei saiu o gol já do Grêmio. O Grêmio sapecou 4-0 em cima do Vasco. Tem muito valor esse over 1,5 na minha visão. Odd mínima de 1,70. Combinado? Então é isso, eu agradeço a você que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Ajuda ao trabalho sempre gratuito aqui e ajuda a divulgar compartilhando os vídeos com seus amigos, parentes, nos grupos que você tenha. Tamo junto, agradeço demais a você que está me acompanhando desse trabalho novo no YouTube. Valeu, ótima semana, ficamos com Deus e até a próxima.